Existe realmente um queijo capaz de superar o ovo em teor de proteína e, assim, acelerar o combate à sarcopenia? Hoje, essa questão será abordada com a participação do Dr. Alejandro Salinas, um renomado médico geriatra com mais de 20 anos de experiência na restauração da vitalidade, energia e independência em idosos. O Dr. Salinas enfatiza que a perda de massa muscular após os 60 anos não é uma norma inevitável, como muitos erroneamente acreditam. Ele ressalta que esse processo pode começar a ser corrigido a partir da dieta diária, diretamente na sua própria cozinha. Quando se fala em sarcopenia, muitas pessoas nem sempre percebem a profundidade de suas consequências. A sarcopenia é uma diminuição gradual, mas constante, da massa e força muscular, que acompanha inevitavelmente o processo de envelhecimento. Ela começa sutilmente, às vezes já aos 50 anos, mas após os 60 pode se desenvolver com uma velocidade assustadora. Esse fenômeno não afeta apenas a perda dos próprios músculos, mas também leva à perda de equilíbrio, redução dos níveis de energia e limitação da mobilidade geral. Até mesmo ações aparentemente simples, como subir escadas, levantar de uma cadeira ou carregar uma bolsa, transformam-se em obstáculos intransponíveis. Um exemplo claro é a história de Dona Carmen, uma paciente de 72 anos que foi forçada a parar de cozinhar porque se tornou fisicamente incapaz de segurar uma panela. Ela estava perdendo músculo sem perceber e, com eles, sua preciosa independência. No entanto, há uma notícia encorajadora: a sarcopenia pode ser revertida, mas isso exige passos ativos. Você pode começar esse caminho com algo muito simples, sem a necessidade de recorrer a suplementos sintéticos ou medicamentos. Estamos falando de um produto que provavelmente já está na sua geladeira: o queijo. Existem variedades de queijo que superam significativamente o ovo de galinha em teor de proteína e contribuem eficazmente para deter a sarcopenia. Isso não é ficção, mas um fato científico comprovado. Você não precisará de fórmulas mágicas caras. Basta saber quais alimentos têm o poder de reverter a perda de tecido muscular. Na minha longa experiência trabalhando com idosos, um dos alimentos mais subestimados nesse aspecto é justamente o queijo. O quinto queijo na lista dos particularmente benéficos é o emmental, um verdadeiro clássico europeu que ganhou reconhecimento mundial. Ele também é frequentemente chamado de queijo suíço devido aos seus característicos buracos grandes. Embora à primeira vista possa parecer que tem mais ar do que queijo, não se deve ceder à primeira impressão enganosa. O valor nutricional é fundamental, e aqui o emmental demonstra suas qualidades excepcionais. Para uma comparação clara, cada 100 gramas de queijo emmental contém de 28 a 30 gramas de proteína completa e facilmente digerível. Ao mesmo tempo, um ovo de galinha contém apenas 13 gramas de proteína por 100 gramas, o que representa menos da metade do valor do emmental. Muitas pessoas associam o queijo exclusivamente a alto teor de gordura e calorias, mas existe uma diferença fundamental entre o queijo processado industrialmente e o queijo curado, como o emmental. Ele contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções ideais, necessários para a síntese muscular. Isso é crucial após os 60 anos, quando o corpo já não responde tão eficazmente ao estímulo da proteína. A partir dos 50 anos, observa-se uma diminuição gradual da massa muscular, de 1 a 2% anualmente. Esse processo chamado de sarcopenia é um dos principais fatores que levam a quedas, fraturas, perda de mobilidade e dependência na velhice. A boa notícia é que isso não é uma sentença. Com uma alimentação adequada e atividade física regular, é possível construir tecido muscular eficazmente, mesmo aos 80 anos. Isso é realmente otimista. Por exemplo, uma paciente de 78 anos, a senhora Antônia, procurou atendimento com queixas de dificuldades significativas para levantar da cama. Graças a ajustes pequenos, mas focados, como a adição de emmental em seus lanches, a otimização do café da manhã e 10 minutos de caminhada diária, em apenas 3 meses ela abandonou completamente o uso da bengala. Isso é verdadeiramente surpreendente. O emmental se destaca pela sua versatilidade de uso e excelentes qualidades gustativas, sendo que uma pequena quantidade já é suficiente para obter benefícios. Pode ser consumido em fatias finas no pão integral com abacate, ralado em sopas, vegetais cozidos ou omeletes. Também pode ser derretido suavemente, nunca frito, sobre batatas cozidas ou abóbora assada. Para aqueles que têm dificuldade em digeri-lo puro, o emmental combina perfeitamente com peras ou maçãs. A porção ideal é de 30 a 40 gramas, o que equivale ao tamanho de uma caixa de fósforos ou 2 fatias finas. Recomenda-se consumi-lo de 2 a 3 vezes por semana, variando com outros tipos de queijos ricos em proteínas. Devido ao seu alto teor de proteínas e cálcio,
O emmental é especialmente recomendado para ser incluído na dieta no período da tarde ou como parte da refeição noturna, quando o corpo está em fase de recuperação ativa. Em idosos, os processos de síntese noturna de tecido muscular podem ser significativamente otimizados com uma ingestão suficiente de proteína antes de dormir. O emmental é muito mais acessível do que se pensa. Pode ser encontrado em grandes supermercados, lojas de produtos europeus ou lojas online. Existem também análogos de produção nacional que demonstram excelentes qualidades. Ao comprar, preste atenção à rotulagem, que deve indicar emmental ou tipo suíço, e certifique-se de que o teor de proteína seja de pelo menos 26 gramas por 100 gramas de produto. Além dos benefícios para os músculos, o emmental possui uma série de propriedades adicionais. É uma rica fonte de cálcio e fósforo, o que contribui para o fortalecimento dos ossos e dentes. O queijo também contém vitamina A, benéfica para a função visual, e ácido linoleico conjugado, que está sendo ativamente pesquisado por seu potencial efeito anti-inflamatório. Além disso, o emmental promove a produção de butirato, um composto com propriedades protetoras para o intestino. Pessoas com hipertensão arterial não controlada devem consumir emmental com cautela e em quantidades moderadas, pois ele contém sódio. Aqueles com intolerância à lactose podem escolher emmental curado por mais de 6 meses, que contém muito pouca ou nenhuma lactose. É importante não combiná-lo com embutidos e não misturá-lo com álcool na mesma refeição, pois isso causa inflamação e anula todos os potenciais benefícios. A comida não é inerentemente boa ou má, mas pode ser inteligente ou não. Quando usamos os alimentos certos no momento certo, o corpo responde. O queijo pode se transformar de um simples agrado em um meio eficaz de promoção da saúde. Por exemplo, Dom Francisco, um fazendeiro aposentado de 82 anos, parou de caminhar devido à fraqueza geral. Pela manhã, ele consumia apenas café com pão. Depois que seu café da manhã foi modificado com a adição de uma fatia de emmental, frutas e chá de alecrim, em apenas 6 semanas ele estava novamente regando ativamente seu jardim e hoje demonstra mais atividade ao caminhar do que seu neto. O próximo queijo na lista não é apenas um clássico, mas também um verdadeiro achado para a manutenção da massa muscular, desde que seja suficientemente curado. Estamos falando do cheddar curado. Para o público em geral, este queijo laranja é conhecido principalmente como um componente de hambúrgueres, mas poucos percebem seu verdadeiro potencial. O cheddar curado contribui para a recuperação eficaz do tecido muscular, mesmo em pessoas com digestão lenta. É importante notar que não se trata do cheddar processado industrialmente, vendido em fatias plásticas. Refere-se ao cheddar curado de 9 a 12 meses, autêntico, caracterizado por uma estrutura densa, aroma rico e sabor profundo e multifacetado. 100 gramas de cheddar curado contém de 25 a 27 gramas de proteína de alta qualidade e facilmente digerível, o que supera significativamente o ovo de galinha, que fornece apenas 13 gramas por 100 gramas. Não é apenas a quantidade que importa. O cheddar curado contém uma quantidade significativa de leucina, um aminoácido essencial-chave, necessário para a ativação eficaz dos processos de síntese muscular. Isso significa que ele não apenas fornece material de construção, mas também sinaliza ao corpo para a recuperação ativa do tecido muscular. Durante o processo de cura, que pode durar de 9 meses a 2 anos, o cheddar passa por complexas transformações bioquímicas. A digestibilidade das proteínas aumenta, a concentração de compostos bioativos cresce, e os cristais naturais do aminoácido tirosina, às vezes percebidos como leves grãos ao mastigar, indicam que o queijo atingiu seu potencial máximo. Pesquisas recentes mostraram que idosos que consumiram cheddar curado 3 vezes por semana demonstraram um aumento mais significativo na força das pernas do que aqueles que receberam a mesma quantidade de proteína de suplementos proteicos em pó. O corpo humano possui mais sabedoria do que às vezes supomos. Ele precisa não apenas de proteína, mas de elementos nutricionais completos, a sensação da textura, a sensação de saciedade, a estimulação sensorial complexa. O pó não pode oferecer isso. Um pedaço de cheddar curado estimula a produção de hormônios digestivos, contribui para a melhoria da função mastigatória e até ativa a memória olfativa. Pacientes com leves deficiências cognitivas relatam melhora no estado emocional ao experimentar sabores familiares da infância. O consumo de queijo pode ser não apenas uma fonte de benefício físico, mas também uma experiência emocional profunda. O cheddar curado oferece amplas oportunidades para a criação de soluções culinárias saudáveis e variadas. Aqui estão algumas recomendações práticas para incluí-lo na dieta. Pode ser consumido em cubos, combinado com frutas como maçã verde ou uvas, como um lanche nutritivo. Também pode ser adicionado ralado a purês de batata ou abobrinha assada,
derretido suavemente, não frito, sobre pão integral torrado, ou usado na preparação de omeletes com espinafre e cebola. Ele complementa perfeitamente uma sopa leve de brócolis como toque final. A porção ideal é de 30 a 40 gramas, o que equivale a 2 cubos grandes ou 3 colheres de sopa de queijo ralado. A frequência de consumo recomendada é de 2 a 3 vezes por semana, variando com outros tipos de queijos, como emmental, parmesão ou ricota. Para integrar eficazmente o cheddar curado na sua dieta diária, é fundamental desenvolver o hábito de ler atentamente os rótulos. Ele pode ser encontrado em grandes supermercados, em boutiques gastronômicas especializadas ou comprado online. O fator determinante na escolha é a presença no rótulo da indicação curado por pelo menos 9 meses. Deve-se evitar a compra de produtos que indiquem processado ou tipo cheddar sem qualquer informação sobre o tempo de cura. O cheddar curado pode trazer benefícios significativos até mesmo para a saúde dos dentes, o que é especialmente relevante para pessoas que usam próteses dentárias ou sofrem de sensibilidade gengival. Ele contribui eficazmente para a neutralização da acidez na cavidade oral após as refeições, prevenindo assim o desenvolvimento de cáries e fortalecendo o esmalte dentário. Sua textura densa estimula a mastigação ativa, o que, por sua vez, aumenta a produção de saliva e enzimas digestivas. Embora o cheddar contenha gorduras, nem todas as gorduras são prejudiciais. As gorduras presentes no cheddar curado, especialmente se produzido a partir do leite de vacas alimentadas com pasto, incluem ácido butírico, que melhora a saúde intestinal, e ácido linoleico conjugado, CLA, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. Para pessoas com níveis elevados de colesterol ou triglicerídeos não controlados, o aspecto-chave do consumo de cheddar é a moderação, não mais de 40 gramas por porção. Recomenda-se sempre acompanhá-lo com alimentos ricos em fibras, vegetais cozidos, frutas, leguminosas. Se o cheddar for combinado diariamente com embutidos e pão branco, nenhum sistema muscular suportará tal carga. No entanto, com uso razoável e consciente, o cheddar pode se tornar uma parte integrante de uma poderosa estratégia de combate à fragilidade muscular. O queijo não é o inimigo, o problema reside em como o usamos. Por exemplo, a senhora Teresa, de 72 anos, procurou aconselhamento sofrendo de fadiga extrema, dores nos braços, sono ruim e falta de apetite. Foi-lhe sugerido começar as noites com um lanche especial, 2 torradas integrais com cheddar curado, rodelas de tomate e chá de gengibre. Em apenas um mês, sua energia retornou, e hoje ela caminha 4 quilômetros diariamente com seu cachorro. Ainda vamos conhecer 3 tipos de queijo que impressionam não só pelo sabor, mas também pela capacidade única de ativar genes associados à longevidade e à força muscular. Um deles contém impressionantes 36 gramas de proteína por 100 gramas, quase o triplo do teor de proteína de um ovo. Há casos conhecidos de pessoas que usaram para restaurar o equilíbrio em apenas 6 semanas. O queijo, quando usado corretamente, pode realmente se tornar um verdadeiro remédio. Este queijo possui uma textura granulada, é versátil em sua aplicação e desempenhou um papel fundamental na recuperação de soldados feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Sua contribuição proteica e nutricional foi essencial naqueles tempos extremamente difíceis. O terceiro queijo da lista é o manchego curado. Este queijo tem ocupado um lugar central nas mesas por séculos, e não é por acaso. Quando se trata de sarcopenia, ou seja, a perda de massa muscular relacionada à idade, são essenciais proteínas de alta qualidade que não apenas nutrem, mas também contribuem ativamente para a recuperação e manutenção do tecido muscular. O manchego curado, maturado de 3 a 6 meses, contém aproximadamente 24 gramas de proteína por 100 gramas. Isso é quase o dobro da proteína contida em um ovo, 13 gramas na mesma quantidade. A proteína do manchego curado é rica em aminoácidos essenciais, especialmente leucina, que é fundamental para estimular a síntese de proteínas musculares, ou seja, para a regeneração e o crescimento muscular. Além disso, este queijo possui um perfil de gorduras saudáveis que contribui para a absorção de certas vitaminas, como D e K2, que são cruciais para a saúde óssea e muscular. Essa diferença no teor de proteína realmente leva a melhores resultados para os idosos. O manchego curado realmente se caracteriza por um teor moderado a alto de gorduras saturadas. No entanto, pesquisas científicas recentes sugerem que o tipo de gordura láctea não eleva os níveis de colesterol LDL de forma tão perigosa quanto se pensava anteriormente. A chave, como sempre, está na moderação. Se uma pessoa com problemas cardiovasculares consome cerca de 30 gramas 2 ou 3 vezes por semana e combina isso com uma dieta rica em fibras, além de exercícios físicos regulares, os benefícios potenciais superam significativamente os possíveis riscos.
O manchego curado está disponível para compra na maioria dos grandes supermercados, lojas de delicatessen especializadas e mercados. É importante certificar-se de que é um manchego autêntico com denominação de origem e que foi devidamente curado. Também pode ser encontrado em lojas online, o que facilita muito o acesso para quem mora longe de grandes cidades. Não se trata apenas de consumir queijo, mas de como integrá-lo inteligentemente na dieta diária. O manchego curado é excelente para ser consumido em pequenas porções, combinado com frutas frescas, como pera ou maçã, ou oleaginosas, como nozes e amêndoas, que fornecem gorduras saudáveis ao corpo. Também pode ser adicionado ralado a saladas mornas ou sanduíches integrais. A porção recomendada é de 25 a 30 gramas, o equivalente a um pequeno pedaço do tamanho de uma caixa de fósforos ou de um dedo mindinho. A frequência ideal de consumo é de 2 a 3 vezes por semana, para evitar o consumo excessivo de calorias e garantir um aporte constante de proteínas de alta qualidade. É preciso ter cautela em relação ao teor de sódio. O manchego curado pode ter um nível elevado de sal, portanto, pessoas com hipertensão ou problemas renais devem consumi-lo com moderação. Além disso, é sempre útil alterná-lo com outros tipos de queijo e fontes de proteína para evitar desequilíbrios nutricionais. Além da proteína, o manchego curado é uma boa fonte de cálcio e fósforo, minerais vitais para a manutenção de ossos fortes, algo que muitos idosos frequentemente esquecem. Ele também contém vitaminas do complexo B, que contribuem para a produção de energia e o funcionamento normal do sistema nervoso. Embora em pequenas quantidades, alguns estudos realizados na Europa mostraram que o consumo regular de queijos curados, como o manchego, ajuda a melhorar a massa muscular e a força em idosos. Além disso, isso está associado à melhora da saúde óssea e à redução da frequência de quedas, que é um dos problemas sérios nessa faixa etária. Podemos citar o caso de Dom Alfredo, de 75 anos, que sofria de uma perda significativa de massa muscular. Ele começou a incluir pedaços de manchego curado em seus lanches e complementou isso com exercícios leves de resistência. Em apenas 6 semanas, sua força e mobilidade melhoraram tanto que ele voltou a andar sem apoio e a desfrutar de suas caminhadas diárias. Foi surpreendente como algo tão simples ajudou a transformar sua qualidade de vida. Um fato que muitos não sabem é que o manchego tradicional é produzido a partir do leite de ovelha da raça manchega, que é mais rico em ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes naturais em comparação com o leite de vaca. Isso lhe confere propriedades anti-inflamatórias, capazes de ajudar a reduzir a inflamação crônica, que agrava a sarcopenia. A inflamação crônica é uma das principais causas da degeneração muscular e do desgaste acelerado. Portanto, o consumo de alimentos que ajudam a acalmá-la é fundamental para manter a força e a atividade. O manchego curado, sendo rico em vitaminas e triptofano, pode melhorar o humor e promover a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Isso é especialmente relevante para idosos que frequentemente enfrentam solidão ou depressão. O consumo deste queijo pode ser uma pequena terapia tanto para o corpo quanto para a mente. O conselho é simples: desfrute deste queijo com moderação, mas sem medo. Acompanhe-o com produtos frescos e naturais, pratique exercícios físicos e ouça atentamente o seu corpo. Cada pedaço de manchego curado pode ser mais um passo em direção a um envelhecimento saudável e cheio de vitalidade. O segundo queijo da lista é o Gruyère, um queijo suíço com séculos de tradição, famoso por seu sabor profundo e rico, e sua textura densa, mas cremosa. Do ponto de vista nutricional, o Gruyère é uma fonte excepcional de proteína. Ele contém aproximadamente 30 gramas de proteína por 100 gramas, enquanto um ovo tem cerca de 13 gramas na mesma quantidade. Esse fato já demonstra seu significativo potencial na recuperação e construção de massa muscular, o que é vital para prevenir a sarcopenia em idosos. A proteína não é a única coisa que torna o Gruyère tão valioso. Ele também é rico em cálcio, um mineral essencial para a contração muscular normal e a saúde óssea. Além disso, contém vitamina A e zinco, ambos fundamentais para a função muscular e a manutenção do sistema imunológico. Para maximizar seus benefícios, recomenda-se consumir de 25 a 30 gramas de Gruyère por porção, cerca de 2 a 3 vezes por semana. Essa dose fornece a proteína necessária, sem exceder o consumo calórico, e inclui gorduras saudáveis e micronutrientes que apoiam a função muscular. Um aspecto pouco conhecido do Gruyère, que raramente é levado em consideração, é que seu processo de maturação o torna praticamente livre de lactose. Isso significa que mesmo pessoas com algum grau de intolerância à lactose podem desfrutá-lo sem problemas. Embora o Gruyère original seja produzido na Suíça, hoje ele pode ser encontrado em supermercados gourmet, lojas especializadas e mercados internacionais em muitas cidades do mundo.
O ideal é procurar o rótulo Gruyère AOP ou Gruyère PDO, que garantem que o queijo provém de uma região protegida e segue o processo de maturação tradicional. O verdadeiro Gruyère tem uma casca fina, mas firme, sem os buracos característicos, ao contrário do emmental, e um sabor que combina notas salgadas, terrosas e levemente adocicadas. Em grandes cidades, pode ser encontrado nas seções de queijos importados ou em lojas especializadas em produtos europeus. Em localidades menores, algumas lojas de produtos naturais ou delicatessen também costumam tê-lo em seu sortimento, especialmente se tiverem uma boa seleção de queijos artesanais. O Gruyère é extremamente versátil na culinária. Pode ser consumido puro como um lanche nutritivo e saboroso, ou derretido sobre vegetais cozidos no vapor, massas ou até mesmo em sopas, pois seu sabor se intensifica com calor sem perder suas propriedades nutricionais. Além disso, é ideal para gratinados e fondues, pratos que convidam a refeição em grupo, o que beneficia a saúde emocional, também importante no processo de envelhecimento. A combinação do Gruyère com alimentos ricos em vitamina C, como tomate cereja ou pimentões, pode melhorar a absorção de cálcio e ferro, que também estão presentes no queijo. Acompanhá-lo com frutas frescas ou oleaginosas fornece ao corpo fibras e gorduras saudáveis, benéficas para a digestão e o sistema cardiovascular. Por exemplo, uma tábua com Gruyère, fatias de maçã verde, nozes e um pouco de mel natural é um lanche equilibrado que pode manter a massa muscular e, ao mesmo tempo, proporcionar um verdadeiro prazer ao paladar. Embora o Gruyère não seja um queijo probiótico no sentido estrito da palavra, seu processo de fermentação único contribui para a formação de bactérias e enzimas benéficas que participam ativamente da digestão e mantêm uma microbiota intestinal saudável. A relação entre o estado da microbiota e a saúde muscular tem sido objeto de pesquisas científicas cada vez mais aprofundadas. Foi observado que uma microbiota equilibrada é capaz de reduzir a inflamação sistêmica e melhorar a absorção de nutrientes, vitais para o tecido muscular. Um intestino saudável pode ser um fator-chave na manutenção da força e mobilidade a longo prazo. Embora não existam estudos diretos que liguem inequivocamente o Gruyère a um impacto direto na microbiota intestinal ou sua influência na sarcopenia, o benefício geral para a digestão e a absorção de nutrientes, sem dúvida, contribui para o fortalecimento geral da saúde, consequentemente, para a manutenção da massa muscular. Quanto às últimas pesquisas sobre Gruyère e sarcopenia, as evidências relativas aos queijos curados em geral são bastante convincentes. As proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais, como cálcio, fósforo e zinco, contidos nesses queijos, são de importância crítica para a manutenção da massa muscular. Em particular, o perfil de aminoácidos do Gruyère estimula a síntese de proteínas musculares, o que é um aspecto vital para os idosos. Além disso, pesquisas recentes mostram que a inclusão de produtos fermentados, como o Gruyère, pode contribuir para a redução da inflamação crônica, um fator que agrava a degradação do tecido muscular na velhice. Doutora Salinas, poderia compartilhar alguma história real em que o Gruyère desempenhou um papel significativo? Claro. Lembro-me do caso de Dona Joana, uma senhora de 70 anos que sofria de perda de massa muscular e baixos níveis de energia. Ela começou a incluir Gruyère em suas refeições 3 vezes por semana, em combinação com atividade física leve. Em apenas 2 meses, ela melhorou notavelmente sua força e vitalidade, retomando atividades que havia abandonado, como dançar com os netos e fazer caminhadas mais longas. Este exemplo demonstra claramente o poder transformador da nutrição na melhoria da qualidade de vida. Com certeza, o queijo que abordaremos agora tem sido considerado, por séculos, um verdadeiro tesouro nutricional, e não apenas pelo seu sabor. Estou falando do lendário parmesão envelhecido, oficialmente conhecido como Parmigiano Reggiano. Não é exagero dizer que este queijo não é apenas delicioso, mas também uma arma poderosa na luta contra a sarcopenia. E sabe por quê? Porque ele contém mais proteína do que um ovo, mais cálcio do que um copo de leite e mais história do que muitos países. Mas o mais interessante não é isso, e sim o que acontece no seu corpo quando você o consome regularmente. E eu vou te contar o porquê. Doutora Salinas, tudo que aprendemos hoje sobre o Gruyère é bastante impressionante. Fico pensando qual outro queijo nos aguarda com uma história diferente e um perfil nutricional igualmente surpreendente. Estamos prontos para conhecer o campeão absoluto? Essa é a questão-chave. Um ovo contém cerca de 13 gramas de proteína a cada 100 gramas, o que é muito bom, e por isso sempre o recomendamos. Mas o parmesão envelhecido pode conter até 38 gramas de proteína a cada 100 gramas. Isso é quase o triplo. E não se trata apenas da quantidade, mas da qualidade. O perfil de aminoácidos do parmesão é excepcionalmente completo,
ideal para estimular a síntese de proteína muscular. E sabe o que é mais incrível? Essa proteína é pré-digerida graças ao longo processo de maturação do queijo, o que significa que o corpo absorve de forma muito mais eficiente. Isso é especialmente valioso para idosos, cuja digestão e metabolismo de proteínas geralmente diminuem com a idade. Mais proteína do que um ovo. Isso me surpreendeu. Quanto de proteína o parmesão envelhecido contém exatamente e como ele se compara a um ovo? Boa pergunta. O autêntico parmigiano reggiano é produzido exclusivamente em regiões específicas do norte da Itália, como Parma e Reggio Emília. Você pode encontrá-lo em grandes supermercados, lojas de delicatessen e mercados especializados. Sempre procure o rótulo com as letras gravadas na casca, Parmigiano Reggiano DOP. Isso garante sua origem e qualidade. Mas também existem versões semelhantes, como o Grana Padano, que, embora tenham um perfil muito bom, não atingem o nível de proteína e a intensidade do parmesão envelhecido original. Outra alternativa são os queijos artesanais tipo parmesão, feitos na América Latina, em países como Argentina ou México. Mas é preciso verificar cuidadosamente os rótulos para garantir que foram maturados por pelo menos 24 meses. Essa longa maturação é a chave para seu valor nutricional excepcional e sabor inconfundível. Isso é fascinante. E onde conseguir esse queijo? Precisa ser italiano ou existem versões mais acessíveis? Absolutamente. O parmesão é incrivelmente versátil na culinária. Pode ser consumido ralado, em lascas, em cubos ou até mesmo derretido. Uma das formas mais recomendadas é como petisco, em pequenos cubos, combinado com nozes, uvas ou fatias de maçã. Também pode ser adicionado a sopas, saladas ou cremes para aumentar a densidade proteica do prato sem alterar significativamente seu sabor. Há casos de idosos que simplesmente chupam um pequeno pedaço de parmesão envelhecido, como se fosse uma bala salgada. Pode parecer curioso, mas essa forma estimula a salivação, melhora a digestão e libera aminoácidos gradualmente. E, além disso, sabia que em algumas regiões da Itália o parmesão é consumido com mel ou com vinagre balsâmico envelhecido? Essa mistura agridoce é uma explosão de sabor e também contribui para aumentar a absorção de cálcio e melhorar o índice glicêmico dos alimentos. Doutor, vamos falar agora sobre a forma de consumo, porque há pessoas que pensam que o parmesão serve apenas para ralar na massa, e acredito que o Senhor nos abrirá um novo mundo. Para notar os benefícios reais, basta consumir 20 ou 25 gramas de parmesão envelhecido 2 a 3 vezes por semana. Essa pequena porção já fornece uma quantidade significativa de proteína, cálcio, fósforo e vitaminas A e D. Além disso, ele é muito saciante, o que ajuda a controlar o apetite e a evitar o consumo de produtos processados que geralmente prejudicam a saúde muscular. Outra vantagem é que, por ser um queijo duro e maturado, ele se conserva por muito tempo sem a necessidade de refrigeração imediata. Isso torna ideal para idosos que vivem sozinhos ou têm mobilidade reduzida, pois podem ter sempre à mão uma fonte de proteína segura, saborosa e prática. Doutor, o senhor mencionou algo antes que me chamou muito a atenção. Disse que o parmesão passa por um processo de maturação que torna a proteína mais digerível. Isso significa que ele não causa tantos problemas digestivos quanto outros laticínios. Existem muitos fatos interessantes, mas vou compartilhar um que sempre surpreende. Na Idade Média, o parmesão era tão valioso que era usado como meio de troca. Os monges beneditinos o produziam em grandes rodas, e uma única roda podia ser usada como dote ou como parte de um contrato legal. Além disso, sabia que Napoleão Bonaparte era um grande fã de parmesão? Disse que ele o levava em suas campanhas militares porque sabia que lhe dava energia sustentada sem a sensação de peso. E, mais recentemente, o parmigiano reggiano foi um dos primeiros alimentos selecionados pela NASA para missões espaciais devido à sua alta densidade nutricional, longa durabilidade e fácil digestibilidade. Você consegue imaginar um queijo milenar, feito artesanalmente, viajando para o espaço para nutrir astronautas, e ao mesmo tempo, hoje, disponível para você ajudar a manter seus músculos fortes e saudáveis após os 60 anos. Por anos, buscamos soluções em suplementos, proteínas em pó, pílulas, quando, na verdade, muitas das respostas estavam na cozinha de nossas avós. O parmesão envelhecido é um daqueles alimentos que resistiu ao teste do tempo, não apenas pelo seu sabor, mas porque realmente funciona. E o mais bonito é que ele pode ser integrado de forma simples, prazerosa e poderosa na dieta diária. Mas e se eu te dissesse que existe um erro muito comum que muitas pessoas cometem ao consumir este queijo e que pode anular seus benefícios para a sarcopenia? É incrível! E agora que o senhor menciona, doutor,
O senhor acha que poderíamos estar subestimando o impacto desse tipo de alimento tradicional? E não é um erro insignificante, acredite. Eu vejo isso todos os dias em pacientes que, com as melhores intenções, incluem parmesão em sua dieta, mas o fazem de forma errada. O problema é que muitas pessoas o misturam com alimentos ultraprocessados. Por exemplo, ralam-no sobre massas instantâneas com molhos de sachê, comem pizzas congeladas de baixa qualidade ou incluem em pratos carregados de farinha branca e gorduras trans. E é aí que está o problema. Esse tipo de combinação suprime parcialmente a absorção dos aminoácidos essenciais e, além disso, cria uma carga inflamatória que neutraliza o efeito anabólico do queijo. Doutora Salinas, o que o senhor acabou de dizer me deixa em alerta. Um erro que pode anular os benefícios do parmesão na sarcopenia. Por favor, explique como evitar isso. Exatamente. O parmesão demonstra sua maior eficácia quando consumido em combinação com alimentos naturais e anti-inflamatórios, vegetais cozidos no vapor, saladas frescas, leguminosas, frutas como maçã ou pera, e também nozes ou grãos integrais, como quinoa ou arroz integral. Se combinado com ingredientes nobres, o resultado é um impulso direto para a musculatura e o metabolismo. Mas se misturado com ultraprocessados, é como apagar seu fogo com um balde de água suja, como se sabe. Incrível. Então, não é só o que comemos, mas com o que combinamos. Claro, e aqui está a boa notícia. Não há necessidade de mudar todo o cardápio. Basta incluir estrategicamente esses queijos, como se fossem impulsionadores musculares. Propõe-se um plano semanal de combate à sarcopenia, muito fácil de seguir e que requer apenas ter à mão uma tábua de queijos maturados e alguns alimentos naturais. Dia 1. Segunda-feira da força, almoço. Salada morna de lentilha com cubos de emmental. Servir com maçã verde e nozes. Essa combinação fornece ao corpo fibra, ferro e proteína de alto valor. Dia 2. Terça-feira articular. Lanche da tarde. Pão integral com fatias de cheddar envelhecido, abacate e sementes de chia. Essa é uma combinação perfeita de gorduras saudáveis, proteína e cálcio. Dia 3. Quarta-feira mediterrânea. Jantar. Purê de grão de bico com azeite de oliva, páprica doce e lascas de manchego maturado por cima. Ideal para a noite, pois o prato é leve, mas nutritivo. Dia 4. Quinta-feira da longevidade. Almoço. Quinoa cozida com vegetais no vapor e raspas finas de gruyère. Este queijo, suavemente derretido, fornece proteína e um sabor que ativa o apetite. Dia 5. Sexta-feira da força. Café da manhã. Aveia cozida com leite vegetal, canela e pequenos pedaços de parmesão envelhecido. Sim, na versão doce. É uma loucura deliciosa. O contraste agridoce estimula a digestão e mantém a sensação de saciedade durante toda a manhã. Doutora Salinas, depois de conhecer esses 5 queijos tão poderosos, o que o senhor diria a alguém que se sente pronto para começar, mas não sabe como organizar sua alimentação? Existe uma forma prática e simples de incluí-los toda semana? Se a pessoa consumir queijo maturado 4 a 5 vezes por semana, em pequenas porções de 30 a 40 gramas, já estará dando um passo gigante. Uma dica extra: alterne-os. Não se deve comer sempre o mesmo queijo. Cada variedade fornece diferentes aminoácidos, gorduras saudáveis e micronutrientes. E se combiná-los com frutas, leguminosas, folhas verdes ou grãos integrais, cria-se uma sinergia que multiplica seu efeito anabólico. Isso é ouro puro, doutor. Mas com que frequência repeti-los? Exatamente, não há necessidade de shakes industriais. Basta uma boa seleção, uma faca e um pouco de sabedoria culinária. E se você quiser um desafio extra, atreva-se a criar seu próprio prato anti-sarcopenia com esses queijos e compartilhá-lo com sua família. Talvez sua cozinha esconda a próxima receita que devolverá a força a quem precisa. Então, em vez de pensar no queijo como um simples complemento, é preciso vê-lo como um aliado muscular, um suplemento natural de luxo. Essa é a verdadeira questão, porque a idade não é o problema. O problema é a perda de músculos, de energia, de confiança. E o pior é que isso acontece de forma imperceptível. Um dia, fica difícil subir escadas. No outro, já não é possível levantar da cadeira sem apoio. Mas agora sabemos que a proteína certa, na forma certa, pode mudar esse destino. E o mais bonito é que não se trata de cápsulas, mas de algo tão simples e delicioso quanto um pedaço de queijo maturado. Doutora Salinas, depois de ouvir tudo isso, 5 queijos que superam o ovo em proteína, receita simples, história, ciência, dicas práticas,
Só me resta uma pergunta. E se, em vez de temer a idade, temermos envelhecer sem força? Exatamente, porque cada pedaço de queijo bem escolhido é mais um tijolo na construção de um corpo forte, robusto e funcional em qualquer idade. E se você, que nos ouve, tem mais de 60, 70 ou 80 anos, e pensou que já era tarde para recuperar músculos, deixe-me dizer algo. Não é tarde, é o momento perfeito. E o melhor de tudo é que isso é algo que todos podemos fazer. Não precisa ser cozinheiro, ter dinheiro extra ou esperar por uma receita médica. Basta tomar a decisão. A partir de hoje, vou me alimentar para manter minha força. Doutora Salinas, em nome de todos os nossos ouvintes, expressamos nossa gratidão. Hoje falamos não apenas de queijos, mas de esperança, dignidade e vitalidade. E para aqueles que nos acompanharam até este ponto, experimentem todos. Desfrutem de cada pedaço como um antigo remédio. Até a próxima! E como sempre dizemos, não importa quantos anos você tem, mas sim quanta força você mantém para vivê-los bem. Esta informação destina-se a fornecer conhecimentos educativos sobre saúde e bem-estar, mas não deve ser considerada um substituto para aconselhamento médico profissional. As recomendações e técnicas que compartilhamos são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos médicos.